Olá, povo de Deus, direto ao ponto, Atos capítulo 12 é o texto do nosso super ano bíblico, nosso texto de hoje. Em Atos 12 estamos vendo um Herodes muito preocupado com os aplausos, com os holofotes, um Herodes que vive em função do que os outros pensam a respeito dele. Ele não tem uma consciência própria acerca de si mesmo, ele não tem uma autoestima alimentada por aquilo que Deus pensa a respeito dele. Ele só vive em função do que os outros pensam. E é muito complicado quando você não tem uma consciência acerca de si mesmo e depende sempre do que os outros dizem para você se sustentar. Esta dependência do que os outros falam para você, dos aplausos e dos elogios e das bajulações, é muito prejudicial para o nosso desenvolvimento. Você precisa nutrir uma consciência de que você é importante pela concepção que você criou a respeito de si mesmo em função do que Deus te revelou. Deus te revelou quão importante você é e agora você se vê dessa forma e independente do que os outros digam ou façam, você segue em frente porque você já criou uma consciência acerca de si mesmo pautado naquilo que Deus revelou para você. Isso te dá uma estrutura, porque se você viver em função do que os outros dizem, no dia que alguém falar mal de você, sua vida acabou. No dia que alguém falar bem de você, é o dia que você vai ficar feliz. Então você fica oscilando do que as pessoas dizem e não dizem, se aplaudem ou se vaiam, e aí a sua vida fica oscilando em torno disso. Qual é a consciência que você tem a respeito de si mesmo, independente do que os outros estão falando? É um negócio interessante a ser questionado. No capítulo 12 de Atos, nós estamos vendo o Herodes que está fazendo de tudo para angariar o aplauso do povo. Por exemplo, o verso 3, há a declaração de que vendo ser isto agradável aos judeus, o que ele fez? Uma ferrenha perseguição. Ele entendeu que perseguir os cristãos seria de bom grado para os judeus e isso o favoreceria. Então ele não adota um critério pelo que é certo ou que é errado, é aquilo que vai dar like para ele. Beleza? Então, se os judeus vão ficar felizes que eu persiga os cristãos, então eu vou perseguir os cristãos. Se é certo ou errado? Não sei. Eu sei que eu vou perseguir os cristãos porque eu quero o aplauso, eu quero os holofotes, eu quero os likes dos judeus. Olha a cabecinha do Herodes, como é que funciona. E aí, iniciou essa ferrenha perseguição para maltratar. O verso 1 diz que era exclusivamente para maltratar. E o resultado... criou-se aqui o cenário com o nosso segundo mártir da igreja cristã primitiva. O primeiro você já sabe que foi Estevão, apedrejado até a morte, e o segundo agora foi Tiago, o segundo mártir da igreja. E aí, o mesmo capítulo revela no verso 3 que ele aproveitou e prendeu a Pedro. Por que ele não matou Pedro também? É porque o Pedro ele já guardou como um troféu para exibir, né, para erguer após a festa da Páscoa, mostrando quem é que manda, quem é que está no controle. O pessoal, é isso aí, Herodes, você é o cara mesmo e tal, não sei o quê, não sei o quê. Que coisa esse Herodes, hein? E o que Herodes não esperava era que a sua autoridade não tinha poder algum para frustrar os desígnios de Deus. Nenhuma autoridade desta terra está acima da autoridade do nosso Pai Celestial. E enquanto ele cuidava em guardar Pedro ali encarcerado, sob segurança máxima, você tinha uma quantidade gigantesca de cristãos buscando em oração o favor de Deus para que o apóstolo fosse abençoado e não sofresse a mesma sorte que Tiago havia sofrido. Havia um exército de intercessores e olha... oração intercessora move o braço de Deus. Oração intercessora tem poder. Resultado, você observa no capítulo 12 de Atos que o destino final de Herodes foi drástico. Como que Deus comissionou anjos e com funções diferentes. Um anjo, por exemplo, tinha a autoridade dada por Deus para libertar Pedro da prisão, atendendo a multidão de crentes que intercedia por Pedro junto ao Senhor. Então, um anjo foi enviado para dar libertação para Pedro. E temos outro anjo aí presente, enquanto o anjo do Senhor foi enviado para libertar Pedro,
O verso 23 diz que um anjo do Senhor foi enviado para ferir Herodes, que morreu comido de vermes, diz o versículo 23. Então, os anjos fazendo ações diferentes, um libertando Pedro e outro executando juízo sobre Herodes. Não é que esta cena vai se repetir nos últimos dias da história desta terra? Os anjos do Senhor estarão dando libertação àqueles que forem perseguidos nos últimos momentos da história desta terra por amor à fé, por amor a Jesus, ok? Estarão sendo perseguidos, estarão vivendo sob um decreto de morte. E diante disso, o anjo do Senhor trará livramento, libertação, tal qual trouxe a Pedro quando este se encontrava aqui na prisão, em Atos 12, por intermédio da oração intercessora da igreja. Estaremos orando uns pelos outros no momento de perseguição, de provação. Aliás, já deveríamos estar fazendo isso a partir de agora, uma vida de oração uns pelos outros para fortalecimento. Você ora por mim, eu oro por você e oramos uns pelos outros. Resultado, a oração intercessora da igreja trouxe libertação a Pedro, tal qual o clamor do povo de Deus, o povo sincero, de coração rasgado ao Senhor, trará libertação naqueles últimos dias por intermédio da ação do anjo libertador. Todavia, para as pessoas semelhantes a Herodes, você observa que o destino será o mesmo do que Herodes recebeu. Aliás, o Herodes aqui está representando o fim de todo aquele que tem tomado para si a glória que só pertence a Deus, rejeitando a voz do Espírito Santo e engrandecendo a voz humana. Em vez de buscar a aprovação divina, quer buscar os aplausos dos homens. Que venham os aplausos dos homens, mas a sua função deve ser, na verdade, que venha o reconhecimento dos homens, mas que isso não faça você tirar os olhos de Cristo e isso faça você dar a glória devida que pertence só a ele. O Herodes começou a se achar demais e o resultado é que o anjo destruidor veio para ele. A morte de Herodes representa exatamente o fim de todos estes que têm tomado a glória para si mesmo, que rejeitam a ação do Espírito Santo, que engrandecem a voz humana, e o anjo do juízo é isso daí. Traz livramento a quem é fiel servo de Deus, que tem um povo orando, ok? Livramento para estes que oram e possuem intercessores ao seu favor, e o anjo do Senhor também traz juízo. Igual lá no livro do Êxodo, quando você percebe o êxodo do povo de Israel. Um anjo que trouxe morte e o mesmo que trouxe libertação. Morte para alguns, livramento para outros. E assim Deus vai ser, em sua manifestação, no segundo advento, Jesus Cristo será bênção para alguns, mas será maldição para outros. Para uns ele será vida eterna e para outros será vergonha e tormento, vergonha e morte eterna. Então, o que você quer que Deus seja para você? Você quer que o anjo do Senhor esteja trabalhando para você? Sob que circunstâncias de favorecimento à sua vida ou de execução do juízo divino para contigo? O que você prefere? Eu prefiro estar sob os cuidados e a direção. E é isso aí. Que seja assim neste dia e todos os dias de nossa vida. Lembre-se disso. Que o anjo do Senhor está aí contigo e que seja para te sustentar, para te dirigir, para te dar livramento em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Deixa Deus te usar. Beijo no seu coração.